Alô, Sailândia! E aí, meus queridos alunos, aqui novamente com vocês, professor João Vitor. E aí a gente vai ver aqui um cara bastante interessante no nosso estudo dos triângulos, que é o triângulo isósceles. Vocês lembram aí do triângulo isósceles? Lembra não? Então vamos relembrar aqui, vem comigo aqui. Então, triângulo isósceles, certo? Uma definiçãozinha aqui para a gente. Em todo triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados congruentes também são congruentes. No triângulo isósceles, ele vai ter sempre dois lados iguais, certo? Nesse caso aqui, esse lado aqui, ele é congruente a esse lado aqui, certo? Então, AB, ele é congruente a AC. E esses ângulos também, por esse motivo, esse ângulo aqui, né, esse ângulo B, ele também é congruente a esse ângulo C. Então, esse ângulo B, ele é congruente a esse ângulo C. E também a gente tem que lembrar, né, lembrando que o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados de medidas de comprimento iguais. Ou seja, tem dois lados congruentes, né? Então, esse lado aqui, ele é congruente a esse lado aqui, certo? Então, por exemplo, se esse lado aqui tem uma medida, né, de 5 centímetros, esse lado aqui também vai ter uma medida de 5 centímetros, se esse triângulo for isósceles, certo? Então, só um exemplo básico. E como a gente já citou, né, em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, né? Esses ângulos aqui, o ângulo B é congruente ao ângulo C. Então, o objetivo dessa aula aqui, né, além da gente conhecer o triângulo isósceles, é a gente adquirir algumas habilidades nas resoluções de questões que envolvem triângulo isósceles, né, e tentar adquirir essa habilidade. Então, vamos aqui pegar uns exemplos. O primeiro exemplo. Quais são as medidas de comprimento dos lados AB e AC do triângulo ABC isósceles, né? Ele está dizendo que esse triângulo aqui, triângulo ABC, ele é isósceles de base BC e ele dá o valor, né, dessa base BC. Então, essa base BC ela tem 13 centímetros. E com a medida de perímetro, ele também dá informação aqui que o perímetro é de 45 centímetros. Então, vamos montar essa questão aí, né? Vamos desenhar aqui um triângulo. Então, aqui vai ser A, B e C. E ele está falando que a base, né? Então, a base BC é 13 centímetros. E aí, ele fala que o perímetro é 45 centímetros. O que é o perímetro? O perímetro ele vai ser a soma de todos os lados, certo? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, ele está dizendo aqui que o perímetro é 45 centímetros. Ele quer que a gente calcule o valor de AB e AC. Então, ele quer aqui saber quanto que vale AB e qual o valor também de AC. Então, vamos lá. Vou chamar esse lado aqui que a gente quer descobrir de X, certo? Se ele é isósceles, então esse lado aqui é igual a esse. Então, vou chamar isso aqui de X também. Aí eu vou ter o seguinte, né? Que se eu pegar X, que seria AB, mais X, que seria AC, mais 13, estou somando os três lados, né? Isso aqui me daria o valor do perímetro, que é 45. Então, x mais x, lembra lá dos monômios, os polinômios? Então, x mais x é 2x, que mais 13 é igual a 45. Está somando, vou passar para o outro lado subtraindo, então fica 45 menos 13, 2x vai ser igual 45 menos 13, 32. E aí quem está multiplicando, né? Esse 2 está multiplicando esse x, vai passar dividindo. Então, x ele é 32 sobre 2. Se eu dividir 32 para 2, dá 16. Então, quer dizer que esse valorzinho aqui, x, ele é 16 centímetros, né? Que é o mesmo daqui. Então, qual é o valor de AB? O valor de AB, 16 centímetros. E o valor de AC? Como ele é isósceles, tem o mesmo valor, né? 16 centímetros. Então, respondida aí uma questãozinha de triângulo isósceles.
Vamos ver aqui a letra B. Se um triângulo isósceles tem medida de perímetro, né, o perímetro aqui, ó, 30 centímetros, e um dos lados tem medida de comprimento de 10 centímetros. Então, quais são as medidas de comprimento dos três lados? Ele quer saber a medida de comprimento dos três lados, e é um triângulo isósceles. Vamos então fazer um desenho. Vamos dizer que esse aqui é o nosso triângulo isósceles, certo? E vamos dizer que esse aqui é o lado que tem 10 centímetros. E ele está falando que o perímetro é 30. Então quer dizer o quê? Pode ocorrer duas coisas aqui, né? Vamos até desenhar outro triângulo. Vamos colocar aqui. Esse aqui vai ser nosso primeiro caso. Que é o seguinte. Desse 10, ele não ser o lado que é congruente ao outro, né? Que é o lado igual ao outro. Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, x, e esse aqui é x. E o nosso segundo caso, vou colocar aqui, que pode ocorrer nessa questão, é o seguinte, fazer aqui outro triângulo, que dessa vez esse 10 centímetros possa ser o lado que é igual. Então, aqui vai ser 10, e aqui vai ser 10, e o nosso outro lado vai ser x. Então, aqui a gente tem duas possíveis respostas. Vamos responder aqui as duas. Então, aqui é o seguinte, somar tudo, né? Já que ele disse para nós que o perímetro é 30, então soma tudo isso aqui, tem que dar igual a 30. X mais x é 2x, vai ficar 2x mais 10 igual a 30. 2x, quem está somando passa subtraindo, não é? Ó, mais 10 vai passar subtraindo, menos 10. 2x vai ser igual a 30 menos 10 é 20. Quem está multiplicando passa dividindo, então é 20 dividido para 2. Então aqui, ó, x vai ser igual a 10, né? No caso 10 centímetros. Então o que está ocorrendo aqui? Ó? X também aqui vai ser igual a 10, né? Então aqui eu tenho 10. Então a gente vai ter um triângulo que ele vai ter todos os lados iguais, né? Acabou recaindo aqui para um triângulo equilátero, né? A gente vai ver depois mais a fundo, mas adiantando, um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais. E vamos ver aqui o segundo caso. Então seria 10 mais 10, que seria o perímetro, mais x, que é igual a 30. Então aqui eu vou ficar com 20 mais x igual a 30. Então quem está somando, né, esse 20 vai passar subtraindo. Menos 20, certo? O sinal dele aqui não mostra, mas é mais. Então, passo subtraindo e 30 menos 20 é 10. Ocorreu que mesmo se a gente não soubesse qual fosse o valor do lado igual, né? Nesse caso aqui já deu para perceber que tanto se a gente fizesse assim no primeiro caso ou aqui no segundo caso, os três lados também ia ter o valor de 10, né? Mas nem sempre em questões desse tipo pode ocorrer isso, porque se a gente muda aqui esse perímetro, por exemplo, aqui para 50, né, ou outro valor, provavelmente a gente ia ter valores diferentes, certo? Então, mas nesse caso aqui vai ficar mesmo 10, né? Não vai ter duas respostas, mas teve dois casos assim a ser analisado, né? Então, os três lados aí, as medidas de comprimento dos três lados são de 10 centímetros. Vamos ver a letra C. Um triângulo retângulo tem um dos ângulos medindo 50 graus. Esse triângulo é também isósceles? Então, mas professor, eu não sei o que é o triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo, fazer um desenho aqui, é aquele triângulo que tem um ângulo reto, certo? Então, esse ângulozinho dele aqui, ó, é conhecido como ângulo reto, porque ele forma aqui um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo retângulo ele tem um ângulo reto, né, que é 90 graus. E ele está dando aqui informação para a gente que um dos ângulos dele é 50 graus. E aí ele está perguntando se esse triângulo é isósceles, né? Como que eu vou saber se esse triângulo é isósceles? Eu sei que aqui eu tenho um terceiro ângulo, certo? Se esse terceiro ângulo for 50 também, eu posso dizer que ele é isósceles. Isso significa o quê? Lembra lá no início da aula que a gente falou aqui, ó, que se esses ângulos aqui, esse e esse são iguais, então esses lados opostos aqui também, ó, vão ser iguais. Então é isso que a gente vai observar lá. Se
esse ângulo for 50 também, então quer dizer que esse lado é igual a esse, e aí ele vai ser um triângulo isósceles, certo? Mas se não for 50, então ele não é um triângulo retângulo isósceles. Então vamos fazer aqui, ó. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, tem que dar 180, então vou somar todos os ângulos. 90 mais 50, mas esse ângulo aqui que eu não sei, eu vou chamar ele de x, mais x tem que dar igual a 180, então 90 mais 50, 140, mais x é igual a 180, tá positivo, né? Que não mostra, mas está positivo. Passa para o outro lado, negativo, então é 180 menos 140. 180 menos 140 é 40. Então, ó, o valor daquele ângulo lá é 40 graus. Então, aqui tem um valor de 40 graus. Logo, esse triângulo ele não é isósceles, né? Pois esse ângulo aqui teria que ser igual a esse de 50 para esses lados aqui serem congruentes, certo? Então, ele não é isósceles. Vamos ver aqui a letra D. Em um triângulo isósceles, a medida de abertura de um dos ângulos internos é 102. Quais são as medidas de abertura dos outros ângulos internos desse triângulo? Então, vamos desenhar aqui esse triângulo, né? Tentar imaginar esse triângulo com essa abertura aí. Então, esse aqui vai ser o meu ângulo de 102 graus. Aí você fala assim, professor, mas como você sabe que se ele é isósceles, não vai ser 2 de 102? Porque aí já passa 180, né? A gente sabe que dentro do triângulo, a soma desses ângulos aí, desses três ângulos, ele tem que dar somente 180. Então, só tem um aí de 102. Então, aqui, possivelmente, esse lado aqui é congruente a esse lado. E esse ângulo é congruente a esse ângulo. Então, ele quer descobrir as medidas desses ângulos aqui, ó. Desse aqui. Né? Se ele é isósceles, eles são iguais. Então, vou chamar aqui de x, né? E esse aqui também vai ser x. Então, vou usar a soma dos ângulos internos, né? X, que é esse ângulo, mais x, que é esse outro, mais 102. Isso aqui dá quanto? E isso aí, 180, que é a soma dos ângulos internos. Então, 2x, né? X mais x é 2x, mais 102 igual a 180. 2x vai ser igual. Quem está somando passa subtraindo. 180 menos 102, e isso aqui vai dar um valor de 78, né? 108 menos 102 é 78. Quem está multiplicando vai passar dividindo, então 78 dividido para 2, 39. Então quer dizer que esses outros ângulos, né, ele tem uma abertura aí, ó, de 39 graus, esse aqui e esse aqui. Então, pessoal, aqui algumas dicas, né, para ajudar vocês a responder essa atividade. E aí a atividade aqui para a gente é da página 111, as questões 6, 7 e 8. Então é isso aí, valeu e até a próxima. Fui!